Olá pessoal, essa é a correção da nossa atividade que foi passada em sala, né? E em seguida foi reforçada na terça-feira na aula online, tá? Onde ela é composta pelas páginas 22 e 23, né? Com três questões, A1 e A2 da página 22 e a questão 1 da página 23 do livro Projeto Dinâmico. Então vamos lá para a solução dessas questões. Na questão 1 da página 22 você tem o seguinte: a fortuna de João foi dividida da seguinte forma. Olha, observe logo que ele não diz quanto foi essa fortuna. Então a gente já vai começar a pegar as informações da questão, tá? Já vamos começar a pegar as informações da questão antes da gente ir para a solução de fato, tá? Então as informações são o seguinte: a fortuna ele não diz quanto é, certo? Então vamos chamar essa fortuna de F. Fortuna, vamos chamar de F. 1/5 ele deu para o irmão, né? Foi para o irmão mais velho. E 1/6 do restante foi para o irmão mais novo. Então, irmão mais velho recebeu 1/5, né? Irmão mais velho recebeu 1/5. 1/5 de quê? 1/5 da fortuna, certo? Ele vai receber 1/5 dessa fortuna. O irmão mais novo recebeu 1/6, na verdade, né? Para 1/6 do restante para o seu irmão mais novo, né? Então o irmão mais novo recebeu 1/6. Irmão mais novo, ele recebeu 1/6. Mas isso foi 1/6 da fortuna? Não, né? Ele recebeu 1/6 do restante, né? 1/6 do restante. Então, como o irmão mais velho recebeu 1/5 dessa fortuna, o que sobrou para o irmão mais novo, né, foi exatamente a fortuna menos 1/5 dessa fortuna, tá? Mas eu vou escrever aqui 1/6 do restante, né? Agora a gente vai tentar transformar isso aqui em valores mais precisos, digamos assim, tá? Solução. Vamos lá para a solução agora. E aí ele quer saber, né? Falta essa parte. Ele quer saber, deixa eu colocar só isso. Qual é a fração, né, que vai para cada um dos filhos? Aqui ele separou, né, para cada um dos 12 filhos. Então, 12 filhos recebem partes iguais, né? 12 filhos recebem o restante em partes iguais. Que restante? Já o resto do que esse aqui já pegou, né? O irmão mais novo tirou 1/6 do restante que o mais velho deixou, e o que sobrou de novo, esses 12 filhos receberam em partes iguais, né? Foi dividido por 12. Então a gente precisa organizar o pensamento aqui, né? Então eles recebem o restante, né, final em partes iguais. Vamos lá então agora solucionar esse problema. Solução. Primeiro, né, antes da fortuna ser mexida, ela é F, né? Aí o primeiro restante, né? Qual é o primeiro restante? Primeiro restante é o que o irmão mais velho deixa, né? Quando o irmão mais velho tira 1/5, vai ficar uma parte, né? Que é exatamente 4/5. Tá? Quando você tirar 1/5 da fortuna, dá para fazer a conta, tá? Mas aí quando ele está tirando 1/5 da fortuna, ele está como se ela tivesse dividido em 5 partes essa fortuna, e ele está tirando uma dessas 5 partes. Então vão sobrar 4 partes iguais a que ele tirou, das 5, né? Então o primeiro restante, né, ele vem do irmão mais velho, tá? O irmão mais velho deixa, irmão mais velho, é exatamente o que ele vai deixar, né? Esse restante, primeiro restante. Deixa eu tentar organizar isso aqui melhor, né? O primeiro restante, que é o irmão mais velho, que deixa. Ele deixa exatamente a fortuna, ele tira 1/5 dessa fortuna, né? E vão sobrar 4/5 da fortuna, tá? Porque, novamente,
a fortuna é como se tivesse sido dividida em 5 partes. Se ele tirou a quinta parte, né, só uma dessas quinta partes, sobraram 4 partes iguais ainda dessa fortuna. Tá? Então esse é o primeiro restante que a gente tem. Tá? O segundo restante vai ser um sexto, né? Quando o irmão mais novo tirar um sexto de 4/5 da fortuna. Então vamos lá. Segundo restante. O irmão mais novo agora, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os 4/5 da fortuna e vai tirar um sexto, né, de 4/5 dessa fortuna. Novamente, ele pegou o restante aqui que o irmão mais velho deixou e vai tirar um sexto agora. Tá? Como é que isso vai ficar? Isso é igual a 4/5 da fortuna menos. Aqui é multiplicação, né, de números racionais, multiplicação de fração. Você multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 5, 30. Note que dá para você simplificar 4 e 30 por 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 4 sobre 5f, menos, né, se você simplificar aqui, 4 sobre 30 fica 2 sobre 15f, certo? Vamos adicionar mais uma página aqui. Tá? Continuando, pelo que a gente tem aqui. Eu vou continuar já daqui para não ficar quebrado. Tá? Então, vou colocar assim, igual. Aí você tem aqui 4/5 de f menos 12/5 de f. Aí você vai usar o que? Você pode usar o que a gente aprendeu, né? De fazer aquelas setinhas. Você vem aqui, 15 vezes 4, 5 vezes 2, 5 vezes 15. Lembrando, se precisar simplificar, você simplifica. Só que aqui a gente pode pegar um atalho. Ah, eu sempre posso pegar um atalho? Não. Tem casos que é conveniente. Veja que é possível você chegar de 5 em 15. Né? Você partir do menor e chegar no maior. Como é que você chega de 5 em 15? Basta multiplicar por 3. Se você multiplicar por 3 aqui embaixo, vai ficar 15. Aqui e aqui. Qual é a ideia? É deixar os denominadores iguais. Se eu multiplicar 5 por 3, dá 15. Então eu tenho que multiplicar em cima também. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Né? 3 vezes em cima, 3 vezes embaixo. Tá? Então fica 4f aqui e 5. Tá? Menos 2f sobre 15. Agora fica tudo ok. Tá? Fica 12f sobre 15 menos 2f sobre 15. Tá? Isso vai ser 12f menos 2f sobre 15, que vai dar 10f sobre 15. Tá? E agora você simplifica. Tá? 10 e 15 podem ser simplificados por 5. Então vai ficar 2 sobre 3. Né? Se você pegar o 10 e o 15 aqui, ó, e simplificar, qual o menor número primo que divide 10 e 15 ao mesmo tempo? É 5. 10 por 5 é 2, 15 por 5 é 3. Tá? Por isso que vai ficar 2 terços. Então, simplificando, ficam 2 terços dessa fortuna, ou 2f sobre 3. Tá? Esse f pode ser escrito tanto aqui na frente como aqui em cima. Você não vai jogar ele lá para baixo. Tá? Se você botar 2f sobre 3 assim, ou do jeito que eu coloquei, 2 terços de f, é exatamente a mesma coisa. Certo? Então, esse é o segundo restante. Né? O segundo restante é 2 terços da fortuna. Então, vamos deixar ele aqui. Agora, esses 2 terços, né, é o terceiro restante, né, que sobrou. E agora, dividindo o segundo restante em 12 partes iguais. Tá? Agora, a gente vai fazer dividir agora. Basta dividir o segundo restante por 12 para determinar, né, qual a fração que cada filho vai receber. Para determinar
a fração que cada filho vai receber. Tá? Então agora é simples. O que a gente vai fazer? Pegar 2/3 de f e dividir por 12. Lembre-se, né, a partir daqui, você tem o seguinte. Esses 2/3 de f, tá? Esse 12, aliás, ele pode ser escrito como 12 sobre 1. Né? A gente sabe que todo número inteiro é racional. Então, se você quer fazer essa divisão, você vai usar a divisão de fração. Pode usar. Então, você tem 2/3 e quer dividir por 12. E agora você transforma ele, como a gente já viu em sala, né, que o denominador pode ser 1, 12 sobre 1. E na divisão de fração, a gente viu que a gente multiplica da seguinte forma. Né? Quando você vai dividir, você pode transformar isso em uma multiplicação. Você repete a primeira, 2/3. E aí você troca a divisão pela multiplicação e inverte a segunda. Agora fica 1 sobre 12. Tá? Isso vai ser 2 vezes 1, né? Agora você pode multiplicar. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 12 é 36. E 2 e 36 são pares. Dá para dividir por 2, né? Só uma vez, mas dá. Para simplificar e dividindo por 2 fica 1 sobre 18. Ou seja, isso aqui é exatamente o que cada filho vai receber. Né? Essa é a parte de cada filho. Parte de cada filho, ou seja, a fração de cada um deles. Se você olhar lá nas alternativas, a que tem 1 sobre 18 é a letra B, certo? Então, a alternativa correta... Vou botar de outra cor. A alternativa correta é a letra B, certo? Essa é a certa. Então, terminada essa primeira questão, vamos para a segunda. Na segunda, né, questão 2, página 22. Já na questão 2, ela diz o seguinte. 2 meses atrás, o prefeito de uma cidade iniciou a construção de uma nova escola. No primeiro mês foi feito 1/3 da obra, no segundo mês mais 1/3 do que faltava. A que fração da obra corresponde à parte ainda não construída da escola? Veja que ele dividiu a primeira parte, né, em 3. Ele fez 1/3 da obra. Então, no primeiro mês, tá? Ele fez 1/3 da obra. Se ele tivesse mudado a fração, a gente teria que usar mais coisas. Só que no segundo mês, ele também fez 1/3 da obra. Isso tudo já dá 2/3 da obra. Tá? 1/3 mais 1/3, 2/3. Se você já fez 2/3 da obra, só falta 1/3 para completar 3. Né? Porque se você soma 1/3 com 1/3 com 1/3, 3/3 partes é exatamente o todo. Né? É 1. Então aqui você já tem 2/3. Certo? Então, colocando aqui você já tem 2/3 da obra. Certo? Então, o que é que falta? Como foram construídos 2/3, da obra, resta 1/3 para ela ser terminada, né? 1/3 para terminá-la. Essa é bem rápida, né? E 1/3 é exatamente a letra A. Então, a alternativa correta, letra A. Alternativa correta, letra A. E vamos para outra questão, né, que é a questão 1 da página 23.
que diz o seguinte, né? Se P e Q são inteiros positivos, tais que P sobre Q, né? Vamos anotar isso aqui, P sobre Q é maior que 7 sobre 10. Deixa eu melhorar esse maior aqui, esse 7 é isso. P sobre Q é maior que 7 sobre 10 e menor que 11 sobre 15. A pergunta é, o menor valor que Q pode ter é, qual será esse menor valor que o Q pode assumir? Então ele quer saber qual é o número que se encaixa aqui no meio, de modo que Q seja o menor possível. Como é que a gente vai descobrir isso se a gente não sabe nem quem é P e nem quem é Q, né? E aí, existem várias maneiras da gente abordar essa questão. Tá? Uma delas seria você dividir. Se você dividir 7 para 10, você vai ver que dá 0,7. E se você dividir 11 para 15, isso dá 0,7, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Ou seja, é um número entre 0,7 e 0,7333, infinitamente. Tá? É um número que ele está entre 0 e 1. Veja, como o 10 é maior que o 7, esse número ele é menor que 1. 15 é maior que 11, então esse número também é menor que 1. Só que eles são positivos. Então eles estão entre 0 e 1. Logo esse P sobre Q está entre eles dois e também está entre 0 e 1. Tá? Então, observações. Observações que a gente precisa fazer antes de partir já para resolver essa questão. Tá? Observações antes da solução. Que elas já entram na solução, essas observações. Tá? Mas é da solução propriamente dita. Então, primeiro, o que é que você tem que observar? P não pode ser maior que Q. Tá? Porque se P for maior que Q, você vai ter um valor maior que 1. E esses números estão entre 0 e 1. Né? 7 sobre 10 é menor que 1. E 11 sobre 15 é menor que 1. Por que eles são menores que 1? Né? Se você basta associar aquele exemplo que eu já usei lá na avaliação diagnóstica. Né? Se eu tiver 7 maçãs e dividir para 10 pessoas, tá? Eu estou dividindo para mais pessoas, eu tenho mais pessoas do que maçãs, então elas vão receber pedaços. Né? É um pouco mais que nenhuma maçã, só que não chega a ser uma maçã inteira. Né? Então é entre 0 e 1. E a mesma ideia vale para o 11 sobre 15. 11 maçãs para 15 pessoas. Cada um recebe um pedaço, mas não é uma maçã inteira e não é nada. Né? Ninguém fica sem receber nada. Tá? Então eles são menores que 1. Então, né? P sobre Q deve ser menor que 1. Deixa eu escrever em símbolo, né? Então, P sobre Q deve ser menor que 1. Se P sobre Q deve ser menor que 1, P não pode ser maior que Q. Tá? A gente tem que ter um P menor que Q. Então, P não pode ser maior. Não pode ser maior que o Q. Tá? Que certo? Essa é uma das observações que a gente precisa fazer. Agora, para a gente partir para essa solução, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar uma forma de fazer aqui, tá? E aí, se ela não ficar bem entendida, a gente pode depois discutir a questão em sala em outras formas de abordar ela, certo? Mas qual é o seguinte? Você quer saber do quê? Você está se importando com o Q, não necessariamente com o P. A importância do P aqui é ele não ser maior que o Q. A gente precisa ter isso em mente. Certo? Agora a gente precisa ter uma forma de isolar esse Q. Como é que a gente vai isolar o Q? Aí vem, né, eu vou usar algumas propriedades aqui das desigualdades, né, do que a gente pode fazer em desigualdade. E vocês já aproveitam para ir pegando essas ideias para problemas futuros. Tá? Caso alguém não tenha conseguido resolver essa questão, não tem problema, porque essa parte que eu vou fazer agora ela é um pouquinho técnica, digamos assim. Certo? Então vamos lá. Solução propriamente dita. A gente vai fazer o seguinte, vamos inverter essas frações, para que a gente fique com o Q lá em cima e não embaixo, para a gente poder isolar o Q.
certo? A ideia inicial será isolar o quê? Será isolar o quê? Para isso, vamos inverter as frações. O que, por sua vez, vai inverter os sinais das desigualdades, tá? Essas desigualdades que são menores vão se tornar maiores. Sempre que você fizer essas inversões em desigualdades, tá? Aquilo que era menor se torna maior. Tá? Então, se 7 sobre 10 é menor que P sobre Q e é menor que 11 sobre 15, quando a gente inverter, vai ficar 10 sobre 7, vai ser maior que Q sobre P, que vai ser maior que 15 sobre 11. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai inverter as frações, mas isso vai inverter as desigualdades. Inverter as frações, que por sua vez, né, por consequência, por sua vez, irá inverter as desigualdades. Ou seja, se a gente tem 7 sobre 10 menor que P sobre Q menor que 11 sobre 15, então, invertendo agora, né, quando a gente fizer essa inversão aí, vai ficar assim. 10 sobre 7 é maior que Q sobre P, que é maior que 15 sobre 11. Tá? E agora, como é que a gente consegue isolar, né, esse Q? Primeiro, a gente não precisa se preocupar com o fato de ter a inversão, porque o P ele é maior que zero. Né? O P e o Q lá na questão já diz que são positivos. Então, P não pode ser zero. Tá? Até porque zero não estaria entre esses dois números. Certo? Eles são maiores que zero. Não faria sentido. Então, a gente pode inverter sem nenhum problema. Não tem nada que impeça. Agora, o que a gente precisa fazer é isolar o Q. Veja que tem um P dividindo o Q. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Multiplicar por P, né, toda essa desigualdade. Para que esse P do Q aqui seja dividido, tá? E aí, esse P vai aparecer nas outras, né, nos outros termos. Mas aí ele vai sumir. Então, vamos botar isso aqui. Tá? Agora, vamos multiplicar a desigualdade. Essa desigualdade laranja, né, que ficou aqui. Essa desigualdade eu vou chamar de asterisco. Por P, certo? Por quê? Por P, para esse P sumir. Por P, de modo que o P saia, né, deste seu denominador, certo? E a gente consiga isolar o quê? Agora vamos multiplicar a desigualdade asterisco por P para isolar Q, certo? Então, deixa eu adicionar aqui mais uma página. Para isolar o Q, certo? Então, agora, quando a gente fizer essa multiplicação, o que é que vai acontecer? O P vai multiplicar todo mundo aqui, eu vou reescrever, né? Está aqui, 10 sobre 7. Vamos deixar um espacinho aqui, né? Maior que P sobre Q, ou melhor, Q sobre P, né? Q sobre P, que é maior que, vamos deixar mais um espaço, 15 sobre 11. Veja que agora a gente vai usar esse P e multiplicar, né, toda a desigualdade por P. Por quê? Justamente que se a gente multiplicar tudo, né, a gente não vai estar alterando o valor da desigualdade. E esse P aqui, ó, vai ser dividido por esse. Isso vai dar 1. E vai ficar só o Q de cima. Tá? Então, isso vai ficar assim. Esse P multiplica o 10, né, tranquilamente. Fica 10P sobre 7. Maior que Q, porque esse P vai ser dividido com esse. Tá? Eu vou até cancelar eles aqui. Tá? P com P vai ficar só Q.
e vai ficar 15p sobre 11. Isso ainda não nos ajuda totalmente, tá? A gente ainda precisa do seguinte, o que acontece? A gente ainda não sabe qual é o número que vai ficar entre 10p sobre 7 e 15p sobre 11, porque esses números estão fracionários. Então a gente precisa deixar tudo inteiro. Tá, mas como é que a gente vai deixar tudo inteiro se está com fração? Como fazer isso sem alterar essas desigualdades, né? E sem mudar todos os valores que a gente tem aqui. A gente vai precisar do seguinte. Note que o 7 está dividindo. A gente vai usar a mesma ideia com o 7. O 7 está dividindo 10. A gente pode multiplicar tudo por 7 e esse 7 some. O 11 está dividindo o 15. E a gente pode multiplicar tudo por 11 para sumir com esse 11. Para a gente sumir com 7 e com 11 ao mesmo tempo, a gente tem que multiplicar por 77. Tá? Porque aí, ou seja, a gente vai multiplicar por 7 e por 11. Dos dois lados, de todos os lados, né? Em toda a desigualdade, que é a mesma coisa que multiplicar por 77, justamente para que esse 7 e esse 11 sejam divididos. Tá? Então, agora vamos utilizar, tá? Vamos escrever assim. Utilizando a mesma ideia, usada para P, vamos multiplicar a desigualdade agora vamos chamar ela de 2 asterisco, né? E aquela está diferente, um pouquinho diferente. A desigualdade 2 asterisco, né? Por 7 e por 11, justamente para que esse 7 e esse 11 sejam divididos. Por 7 e por 11, que equivale a multiplicar por 77, né? Para eliminarmos, né, os denominadores. Daí vai ficar assim. A gente vai reescrever essa desigualdade, né? Vamos pegar 10p sobre 7, fazer a mesma ideia. 10p sobre 7 maior que, vamos dar um espaço, que maior que 15p sobre 11. E vamos multiplicar por 77, né? Multiplicar por 7 e por 11, por 7 e por 11, por 7 e por 11. O que é que vai acontecer? Agora, esse 7 vai ser dividido por esse. Esse 11 vai ser dividido por esse. E o 7 vezes 11 no Q vai virar um 77, né? E aí o que é que a gente vai ter agora? Daí, né? Vai ficar assim. Então, vai ficar 11 vezes 10p, né? 11 vezes 10p maior que 77q, né? Maior que 7 vezes 15p. Tá? Vamos fazer essas multiplicações agora. Então, 11 vezes 10, né, é 110. 110p é maior que 77q, que é maior, né? 7 vezes 15 é 105p. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar qual o valor de q que vai estar justamente compreendido entre 110p e 105p. Note, a gente precisa agora ter valores para p, certo? De modo que faça isso acontecer. Se a gente pegar p igual a 1, tá? A gente vai ter 77q. E não vai ser possível 77q está entre 110 e 105. Né? 77 é menor que 105. Tá? E qualquer valor que você pegar além do 1 para o q,
Tá? Se Q for igual a 1, isso dá 77, só que não dá certo. E para Q igual a 2, extrapola, passa. Né? Então, se você pegar os valores Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, Q igual a 4, não vai funcionar. Tá? Quando é que vai funcionar? É quando a gente pegar aqui o P igual a 5, Q igual a 7. Tá? Essa questão, dessa forma, ela fica por... A gente precisa fazer essas tentativas. Tá? Analisando os possíveis valores, né? Analisando os possíveis valores de P e Q, temos. Vamos pegar, né? P não vai poder ser 1, tá? Não podemos ter, então vamos pegando os casos aqui que não pode acontecer. Não podemos ter P igual a 1 e Q igual a 1, pois resultaria em... Se P for 1, 110 vezes P é 110. Né? Então ficaria assim, ó, 110 maior que 77 vezes 1, que seria o quê? 77 maior que 105 vezes 1, né? O P, 105. Só que 77 não é maior que 105, né? 110 é maior que 77, mas 77 não é maior que 105. Isso aqui seria absurdo. Né? Então a gente já não pode ter P igual a 1, Q igual a 1. Novamente, o P a gente sabe que não pode ser maior que o Q. Se a gente for pegar P igual a 1, não vai funcionar de jeito nenhum. Se a gente pegar P igual a 2, então a gente vai ter que pegar Q igual a 3. Tá? Vamos ver se pode acontecer. P igual a 2, Q igual a 3. Agora vamos ver. Vou colocar assim. Se for P igual a 2 e Q igual a 3, teremos... Aí como é que vai ficar agora, né? Se P for 2, isso vai ficar 220, né? 110 vezes P vai ficar 220. Maior que 77 vezes 3, que é o Q. Né? Vai ficar... Vamos fazer nas contas, né? Vamos botar assim, 110 vezes 2. Maior que 77 vezes 3. Maior que 105, né? 105 vezes 2. Então, vai ficar 220 maior que 77 vezes 3 é 210, 231 maior que 210. 231 é maior que 210, mas 220 não é maior que 231, né? Isso aqui também é absurdo. Tá? Esse é um absurdo. Então a gente passa para outro. Se o Q não pode ser 3, então vamos testar para 4. Aí o P tem que ser 3. Né? A gente tem que ter P menor que Q, de acordo com aquela observação que a gente fez lá no início. Então vamos lá. Se for... Vamos fazer caso, né? Para não ter que escrever tudo isso aqui. Caso P igual a 3 e Q igual a 4. Depois a gente faz Q igual a 5, igual a 6, né? Até chegar em algum lugar com isso aqui. Certo? Então, se Q for 4, né? Se P for 3 e Q for 4, o que é que vai acontecer? Vocês já devem ter notado o que é que está acontecendo. A gente tem que ter pegando P igual a 3, Q igual a 4, né? Então, para a gente encurtar, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? A gente já sabe quais são os números, né? Vai dar certo para... Se você continuar esse processo, né? Deixa eu escrever aqui. Continuando o processo, veremos que quando P é igual a 5, ocorre... Quando P for igual a 5, a gente vai ter o quê?
Se P for 5, vai ter 550 maior que 77Q, que é maior que 5 vezes 105, né? E 525. Daí a gente vai ter o seguinte. Nesse caso, qual é o número que se encaixa quando for para o Q? Né? Agora observe. Daí, podemos notar que 77 vezes 7, né? Eu vou até botar esse 7 de outra cor, vezes 7, é igual, né? Igual. 7 vezes 70 é 490, 7 vezes 7 é 49, isso fica 539, né? O qual é tal que, ou seja, o 539 ele é maior que 525 e ao mesmo tempo ele é menor que 550, né? Ele obedece às duas, certo? 539 obedece às duas desigualdades. Duas desigualdades. O que é que isso significa? Que a gente precisa pegar Q igual a 7. Esse é o menor valor para que isso dê certo, certo? Portanto, o menor valor que Q pode assumir para Q é 7, certo? Esse é o menor valor que ele pode assumir. No caso, é a letra B, certo? A alternativa correta, letra B. E é isso. Aqui a gente finaliza, né? Essa questão ela foi um pouco bem mais longa, bem mais elaborada, tá? Tem outras formas de resolver ela, certo? Mas essa é uma onde a gente usa as propriedades dos números racionais, tá? Eu preferi utilizar ela dessa forma, que a gente trabalha com os números racionais de fato, que é o assunto que a gente está estudando, tá? Para poder chegar na resposta. Então eu finalizo a correção aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.